A frase "o linfoma voltou" descreve um acontecimento importante, mas ainda não entrega todas as informações necessárias para escolher a próxima etapa. Então, quando você, paciente, ou um familiar, ou mesmo você ouvindo uma notícia de um amigo, ou alguma manchete na mídia, que a gente pode entender ou ouvir que o linfoma voltou, esse é um aspecto que traz inúmeros significados. O primeiro ponto mais importante é entender que linfoma ele é apenas um nome genérico. Ele não é um diagnóstico único. Existem vários tipos de linfomas e, de acordo com o tipo, é que nós entendemos o que é que deve ser feito. Aqueles linfomas que nós chamamos de alto grau, por exemplo, são os linfomas que se desenvolvem muito rapidamente. Então, por exemplo, se eu tenho um gânglio, um linfoma aqui no pescoço, ele aumenta em questão de semanas. Já o linfoma de baixo grau são os linfomas que demoram meses para crescer. E isso faz com que o tratamento e a conduta seja completamente diferente. Por isso, no primeiro ponto de identificação do que fazer caso o linfoma tenha voltado, é entender se nós estamos diante de um linfoma, de um paciente com linfoma de alto grau ou de baixo grau. Uma vez identificado isso, nós vamos para a segunda etapa, que é entender o perfil biológico do nosso paciente. A primeira oportunidade de tratamento, que nós chamamos de primeira linha, aconteceu quando? Isso foi há alguns meses atrás, foi há mais de um ano, foi há mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ou seja, o retorno do linfoma, a recidiva, ela é precoce ou ela é tardia? Isso nos diz também sobre a biologia da doença, da biologia desse linfoma. Linfomas tratados que retornam de forma precoce diz muito sobre o seu perfil biológico. Isso para nós é importante no sentido de termos a necessidade de trabalhar com urgência, de avaliar esse paciente e de definir logo qual é a próxima conduta. Um outro aspecto também é nós voltarmos ao diagnóstico. Primeiro, rever a biópsia. Estamos realmente diante de um linfoma? E o linfoma que nós temos agora que voltou é o mesmo linfoma do diagnóstico? Isso é importante. Em algumas situações, como o linfoma folicular, por exemplo, a gente pode ter transformação em linfoma de difuso de grandes células B. Por isso, uma nova biópsia ela é importante, para que a gente tenha certeza diante de qual situação nós estamos. Um segundo aspecto importante do diagnóstico é recuperar qual foi a classificação genética. Pacientes com linfoma que possuem mutações conhecidas como BCL6, BCL2, CMYC, traz para nós a identificação de que são doenças que podem voltar mais cedo, doenças mais difíceis de serem tratadas e que podem necessitar de tratamentos também mais intensivos no futuro. Por isso o linfoma voltou é importante eu entender qual foi o diagnóstico, o aspecto biológico da doença, as mutações, qual é o subtipo, quando ele voltou, quanto tempo ficou em remissão. A partir daí eu vou fazer a estratégia do que deve ser feito. Uma segunda linha com rádio, quimio, imunoterapia, anticorpos bispecíficos, transplante de medula óssea autólogo, transplante de medula óssea alogênico, terapia com células CAR-T, ou as mais novas drogas que nós chamamos de ADCs, que são os anticorpos conjugados com imunotoxinas. Existe uma série de tratamentos disponíveis. Isso depende não só do tipo de linfoma, de quando ele voltou, da idade do nosso paciente, principalmente da sua condição clínica e, sobretudo, da disponibilidade de tratamento. O paciente, por exemplo, ele tem condição de esperar 1 mês, 2 meses para fazer uma terapia com células CAR-T, ou ele não pode esperar e eu preciso iniciar o tratamento rapidamente? Se isso acontece, eu tenho que trocar e fazer uma nova forma de tratamento para o meu paciente. Então, esses elementos são todos importantes. O que faz com que você, paciente, que tem a necessidade de ser avaliado a partir do segundo momento, ou seja, quando o linfoma voltou, procure um hematologista com experiência em linfomas
e que possa te ajudar na sua decisão. Para avaliação individualizada, o canal está indicado na descrição do vídeo. Para acompanhar os próximos conteúdos, inscreva-se no canal.